Aleluia. Louvado seja o Senhor. Devemos louvar ao Senhor pelo seu amor, por nos ter juntado aqui para esse entremesclar. O entremesclar, irmãos, é o que nos introduz na realidade do corpo de Cristo. Não é gostoso olhar e ver tantos irmãos de tantas localidades? É uma bênção estar aqui. Nós vamos compartilhar hoje 2 mensagens e amanhã uma. As 3 primeiras mensagens que foram compartilhadas no treinamento internacional de presbíteros e irmãos responsáveis de agora, né? Do mês de março, abril, lá em Anaheim. A primeira mensagem tem como título a continuação de Atos. A continuação coletiva de Cristo. Vamos todos comigo falar o tema geral desse assunto? Unanimidade e aspectos cruciais do livro de Atos. Aleluia! A continuação do livro de Atos. A continuação coletiva de Cristo. Amém. Alguns versículos que estão nesse cabeçalho, eu vou fazer uma pequena introdução. O primeiro versículo é Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O primeiro hino que nós cantamos fala que nós somos o seu prosseguimento. Certo? Será que é só o Senhor que trabalha? Não, nós também, sendo o seu prosseguimento, precisamos estar imbuídos desse mesmo encargo, nessa mesma obra. Amém? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O irmão lembrou um versículo de João 17, 20, onde fala, o Senhor está orando, ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que hão de crer em teu nome. O Senhor naquele dia já estava orando por nós. Ó Senhor Jesus. Agora, o Senhor precisa trabalhar. Mas o Senhor precisa também de cooperadores que trabalhem com Ele. Porque Ele falou uma profecia tão grandiosa em Mateus, capítulo 16, 18. Todos sabemos de cor este versículo, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui está a maior profecia da Bíblia. O Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Como que Ele edifica a igreja? Nós somos o seu prosseguimento. Amém. Ele edifica a igreja, irmãos, no princípio da encarnação. Ele em seu ministério celestial está lá, né? Os irmãos se lembram dos primeiros versículos de Apocalipse? Está lá o sacerdote com o Filho do Homem, andando entre os candelabros. Ele está cortando aquele morrão que está fumegando e acrescentando óleo. Hoje o Senhor ainda trabalha. Ele está trabalhando em seu ministério celestial, nos edificando. Louvado seja o Senhor. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. O Senhor diz: edificarei a minha igreja. Mas Ele não nos fala, Ele não nos dá a maneira de edificar a igreja. Por isso, Paulo fala em Colossenses 1:25 que ele foi levantado para
dar completação à palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos diz como edificamos a igreja. Os versículos de Efésios 4, 13 até 16, eu vou ler, os irmãos fiquem atentos porque são imperdíveis esses versículos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu acho que nós ainda estamos aquém. Eu estou aquém desse padrão que o apóstolo Paulo nos mostra. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Filho de Deus, à condição de homem maduro. Então, irmãos, quem são aqueles que podem servir junto com o Senhor nessa continuação coletiva de Cristo? São aqueles que são abertos para o trabalhar de Cristo. São aqueles que alcançam a condição de homem maduro. Os irmãos podem perceber que todas as nossas mensagens, tudo que nós ouvimos no ministério, nos aponta para um só alvo, que é a economia de Deus. Deus, em sua trindade divina, está se transmitindo a nós como graça no Filho, para que nós ganhemos os seus elementos. Não há maneira, irmãos, de nós crescermos até a estatura de Cristo, se nós não comermos de Cristo. A única maneira de conseguirmos isso, irmãos, de chegar à condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para outro pelas ondas e levados ao redor por todo vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro. Então, irmãos, nós precisamos realmente estar nessa corrente, debaixo desse suprimento divino, comendo e bebendo da palavra de Deus, nos alimentando das palavras do ministério, nos reunindo, nos entremesclando, para que a graça seja abundante. Quando nós somos supridos com graça, nós crescemos na vida. Não é isso? Uma vez que nós crescemos na vida, nós não seremos mais meninos, mas seremos mais maduros, e não seremos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de ensinamento ou de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro. Versículo 15. Mas apegando-nos à verdade em amor. Vamos nos apegar à verdade em amor. Ó Senhor Jesus, o irmão já teve o sentimento de pegar uma leitura, de pegar um trecho da Bíblia e falar: Senhor, como eu te amo, como eu amo a tua palavra. Amém? Amém? Quando nós amamos a palavra do Senhor, irmãos, já é meio caminho andado. Nós nunca podemos nos alimentar de uma comida que a gente não gosta, é ou não é? Agora, se nós amamos a palavra do Senhor, certamente nós precisamos nos alimentar dela. Isso é uma coisa certa. Apegando-nos à verdade. Irmãos, onde que está a verdade? O Senhor Jesus diz em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Amém? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda a junta do rico suprimento, e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, que coisa! Uma vez uma pessoa perguntou para o irmão Watchmani qual é o versículo mais alto da Bíblia e o mais difícil de ser atingido. Ele falou esse versículo aqui, Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado, por meio de toda a junta do rico suprimento, e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Se nós lermos novamente dos versículos 13 ao 16, nós vamos ver que nós precisamos chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro, à estatura da plenitude de Cristo. Todos esses são requisitos para quê? Para que nós possamos estar na edificação. Para que nós nos edifiquemos e possamos realizar o crescimento do próprio corpo em amor. Não é uma coisa maravilhosa? Dá a impressão que nos versículos anteriores ele fala que a uns Deus colocou na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e evangelistas e pastores e mestres. Nós temos a impressão de que esses irmãos são os que edificam. Não. Esses irmãos nos aperfeiçoam para que nós edifiquemos o corpo de Cristo. Então, nenhum de nós tem desculpa. Nenhum de nós tem desculpa. Todos nós temos que ter o encargo pela edificação do corpo de Cristo. Eu sou um membro, então eu preciso ser vivo. Eu preciso estar ligado em comunhão com todos os irmãos. Essa corrente do corpo, esse espírito precisa fluir de mim. Ó Senhor Jesus. A edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo é realizado através das pessoas dotadas a aperfeiçoarem os santos no dispensar divino. Certo? Então, eu vou ler de novo. A edificação intrínseca do corpo orgânico de Cristo é realizado através das pessoas dotadas, que são os pastores e mestres, evangelistas, os apóstolos, né? Aperfeiçoarem os santos no dispensar divino, para que todos os santos, irmão, não importa se você está sentado aí no fundo, todos os santos, a gente costuma olhar para aqueles que estão à nossa frente, né? Não, irmão, eu não tenho desculpa. Todos os santos, todos os santos sejam capazes de fazer a obra do ministério neotestamentário, ou seja, edificar o corpo de Cristo. Tá certo? Louvado seja o Senhor. Agora, essa maior profecia da Bíblia, ela ainda não foi cumprida, mas ela vai ser cumprida. Creem ou não? O amém foi fraco. Nós cremos isso, irmãos. É uma profecia que o Senhor falou: edificarei a minha igreja. E o apóstolo Paulo nos dá o caminho para edificarmos a igreja. É sermos aperfeiçoados. É sermos ajudados por aqueles irmãos dotados. Certo? Agora, como nós sabemos que esse corpo será realmente edificado?
Porque Paulo, no capítulo 5, fala assim, versículos 25 a 27, maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então Cristo se entregou pela igreja, para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra. Hoje, Cristo, Ele nos redimiu, certo? Ele está nos santificando. E o resultado é o seguinte, Ele vai apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então esses versículos nos mostram que essa profecia será cumprida. Para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra. É o processo, irmãos, que nós estamos passando hoje na vida da igreja, é sermos santificados e purificados. E um dia seremos apresentados a Ele como igreja gloriosa. Sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Certo? Agora vamos para o cumprimento dessa profecia. Apocalipse 19, 7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Aleluia! Aleluia! A sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados a ser as bodas do Cordeiro. E me disse: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, nós temos uma profecia, nós temos o meio e nós temos essa profecia já cumprida. É quando nós somos apresentados uma igreja santa e sem defeito, como noiva para Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler comigo o Algarismo Romano 1. A continuação do livro de Atos é a continuação disso, como viver dos homens de Deus aperfeiçoados, como a realidade do corpo de Cristo. A continuação do livro de Atos é a continuação de Cristo, com o viver coletivo dos homens Deus aperfeiçoados, como a realidade do corpo de Cristo. Então, o livro de Atos, ele acabou com quantos capítulos, irmão? Alguém sabe quantos capítulos tem? Não, o livro de Atos não acabou ainda. O livro de Atos continua. Mas agora, o livro de Atos continua, irmãos, é maravilhoso. Porque nos evangelhos, o Senhor Jesus está lá, encarnado. Mas agora, no livro de Atos, não é mais um Cristo individual, é um Cristo coletivo. Amém? Esses homens, Deus aperfeiçoados, como a realidade do corpo de Cristo. O Senhor disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso mostra que desde a rebelião de Satanás e a queda do homem, Deus tem trabalhado até agora e o Senhor também está trabalhando. O livro de Atos é um registro da obra de Deus. Depois de Atos 28, muitos vasos de Deus ainda estão prosseguindo com a sua obra. A sua obra está continuando e não parou. Quando é que a obra vai acabar? Sua obra prosseguirá até o reino, até o novo céu e a nova terra. Deus está sempre avançando. Ele nunca para.
Se soubermos isso e crermos nisso, nós louvaremos o Senhor, até como a nova Jerusalém, seus servos o servirão como sacerdotes. Eu imprimi aqui o volume 37 da coletânea de Watchmani, o capítulo 20. Eu não vou ler tudo, não. Vou tomar uns 5 minutos, tá bom, irmãos? Há um livro na Bíblia que não tem fim. Todos os outros 65 livros têm um fim, mas um livro não tem fim. Esse livro é os Atos dos Apóstolos. Por que Atos 28 termina do jeito que termina? Quando você lê Atos 28, sente como se o livro ainda não estivesse terminado. Esse livro não tem um final. Os Atos dos Apóstolos é um livro sem final, porque este livro ainda está sendo continuado. Talvez os Atos dos Apóstolos do primeiro século tenha terminado, mas o livro de Atos como um todo ainda não terminou. Até agora ainda temos conosco os Atos dos Apóstolos. Esse livro ainda não terminou. Os irmãos creem que essa tarde, esse final de semana, é uma anotação nos Atos dos Apóstolos? Amém. Sem dúvida. O livro de Atos ainda não terminou, né? O Senhor disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso mostra que desde a rebelião de Satanás e a queda do homem, Deus tem operado até agora e o Senhor também está operando. O que é o livro de Atos? O livro de Atos não é um registro da obra de Paulo ou um registro da obra de Pedro ou João. O livro de Atos é um registro da obra de Deus. Quem pode dizer que Deus não fez nenhuma obra depois de Atos 28? Quem pode dizer que a obra de Deus parou depois de Atos 28? Se parou, nós estamos à toa aqui. Não estamos à toa. Não é isso? Porque o livro de Atos continua. Amém. Eu vou ler mais um pedaço. O livro de Atos não tem um final. Depois do capítulo 28, muitos dos vasos de Deus ainda estão continuando com sua obra. Pedro, Paulo e João são 3 pessoas importantes, mas nenhum de seus finais foi registrado. Irmãos, pensa bem. Se o livro de Atos tivesse acabado, era para mostrar para a gente como é que foi que Pedro morreu, que Paulo morreu, que João morreu, mas o livro de Atos não está preocupado com isso, né? Como podemos dizer que o livro de Atos terminou? O testemunho de Deus nunca pode ser terminado. Poderíamos dizer a mesma coisa, mesmo se houvesse um capítulo 29, um 30º ou um 100º capítulo. Se alguém quisesse escrever mais coisas novas, sempre poderiam ser adicionadas. É por isso que Atos para no capítulo 28. Embora o registro escrito não tenha mais continuado, após o capítulo 28, a obra de Deus está em andamento. O trabalho no primeiro século não foi o auge. Vou pular um pedaço a mais aqui. Toda vez que Deus avança, Ele encontra alguns vasos. Amém? Sabe que nós somos vasos que Deus pode contar? Aleluia! Ele já nos encontrou. Agora Ele tem que contar conosco. Na época de Martinho Lutero, Deus encontrou um vaso. Na época de John Wesley, ele também encontrou um vaso. Toda vez que há um reavivamento espiritual, Deus encontra alguns vasos. Onde está o vaso de Deus hoje? É verdade que o Pai está trabalhando até agora, mas quem continua a trabalhar junto com Ele? Quem pode dizer, eu também estou trabalhando?
Amém? Vamos junto então dizer: eu também estou trabalhando. Amém. Essa questão é crucial. Irmãos e irmãs, se Deus nos conceder luz e se virmos a verdade de Deus, admitiremos que Deus está atrás do mesmo vaso hoje que Ele ordenou no início. Esse vaso é a igreja. Em outras palavras, Deus não está atrás de um vaso individual hoje, mas de um vaso coletivo. Uma vez que Deus está atrás de um vaso coletivo, seus filhos devem ser trazidos à consciência do corpo de Cristo e da vida do corpo. Caso contrário, eles serão inúteis em suas mãos e nunca podem cumprir seu objetivo. Mais um pedacinho. Portanto, a igreja existe para o testemunho de Deus. Qualquer coisa que não seja de ouro não é igreja, e qualquer coisa que não seja um candelabro não é igreja. Qualquer coisa que não tenha vida dentro de si não é igreja, e qualquer coisa que não tenha o testemunho dentro também não é igreja. A igreja deve perceber o que Deus está fazendo e o que Ele busca nessa era. Deve perceber qual é o testemunho de Deus na terra hoje. Só então a igreja pode ser considerada o candelabro de ouro. Simplificando, a obra de Deus está sempre avançando. Ele ainda está procurando este vaso. Seu vaso hoje é o mesmo vaso que ele pretendia ter no início. A igreja é esse vaso, não indivíduos. O hino que nós cantamos, 839, uma estrofe diz assim: não o individual, homem espiritual, teu desejo cumprirá, mas a vida corporal. Membros separados não te expressarão jamais, mas o corpo em união, tua plenitude traz. Ó Senhor Jesus. Os irmãos perceberam que esse trecho aqui que eu estou lendo cobre o esboço inteiro, né? Eu já estou me livrando. Não. Alguns podem perguntar: o que significa que os vencedores são provindos da igreja? É verdade que é preciso haver vencedores que saiam da igreja, mas mesmo o testemunho dos vencedores é mantido em nome de todo o coletivo, não é para indivíduos. Você já pensou se em nosso meio alguém se destaca por ser muito bom, mas ele é tão bom que não consegue se reunir aqui? Ele precisa de ele ter um monte de discípulo. É isso que aconteceu, irmão, nessa história de quase 2000 anos. Aqueles que são os capazes, sem visão, que são assim espirituais, eu oro, a coisa acontece, são os que mais dão problema. É verdade que é preciso haver vencedores que saiam da igreja. Eu vou ler de novo, né? Mas mesmo o testemunho dos vencedores é mantido em nome de todo o corpo, de todo o coletivo. Não é para indivíduos. Não é indivíduo, Daniel. Não adianta eu ser o bom, eu ser crescido. Eu sou tão crescido que não consigo ter comunhão com ninguém. Senhor Jesus, os vencedores não são homens que se consideram extraordinários, melhores do que os outros, e que colocam todos os outros de lado. Os vencedores trabalham em nome de toda a igreja. Eles fazem o trabalho enquanto toda a igreja ganha o benefício. Amém. Os vencedores não são para si mesmos. Eles se posicionam na base da igreja e estão lá para levar toda a igreja à perfeição. Ó Senhor Jesus. Mesmo as vitórias dos vencedores
são vitórias coletivas. Amém. Irmãos, quando nós falamos que temos consciência do corpo, significa, sabe o quê? Que eu estou compartilhando e você está me suportando. Você está em espírito orando para que essa palavra ganhe o coração de todos os irmãos. Isso é ter a consciência do corpo. É saber que quando um irmão da sua localidade, do seu grupo de reunião de casa, vai fazer uma visita, o corpo está indo junto com ele. Ele está no corpo, então ele representa o corpo. Ele não vai sozinho, para depois chegar aqui, irmãos, eu fui visitar e deu resultado. Aí ele já recebeu o seu galardão, né? Mas se nós temos a consciência do corpo, todo o trabalho que fazemos deve ser pensando no coletivo. Amém? A hora que nós compartilhamos, a hora que nós oramos, a hora que nós visitamos os irmãos, né? A hora que oramos pelos irmãos enfermos, seja o que for, eu tenho que ser um. Eu tenho que ser um com todos os irmãos que estão com esse encargo. Eu tenho consciência do corpo. Não, esse trabalho aí não é meu. Quem gosta de fazer visita aqui é o Sérgio, né? Isso aí não foi a medida que o Senhor me deu. Ainda não usa essa palavra, né? Não foi a medida que o Senhor me deu. Não, irmãos, nós precisamos ter consciência do corpo. Orar e ser um com todos os irmãos. Ó Senhor Jesus. A obra do Espírito Santo de pregar Cristo para a sua propagação, multiplicação e expansão através dos crentes de Cristo ainda não estava completa e precisava continuar por um longo tempo. Vamos ler o E comigo, irmãos? Amém. Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus pode crescer? Ela cresce à medida que ela cresce em nós. E o número dos discípulos se multiplicava grandemente em Jerusalém. Isso eu estou lendo Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus e o número dos discípulos se multiplicava grandemente. Como é que há o crescimento? O crescimento dos discípulos resulta do quê? Do crescimento da palavra. O evangelho, irmãos, é o transbordar da vida. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, quando a palavra cresce em nosso meio, é normal que haja a multiplicação. Veja como é sério o fato de sermos infrutíferos, porque é um sinal de que a palavra não está crescendo. Ou estamos na velharia. Só adquirimos conhecimento, mas não temos novidade de vida. O Senhor Jesus disse para os fariseus, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, vamos ao Senhor para ter vida. Atos 12, 24, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O número 1, por favor, os irmãos podem ler? Amém, aleluia.
Marcos 4,14 fala: o semeador semeia a palavra. Cristo é o semeador e Ele é a semente. Essa palavra foi semeada e quando ela entrou em nosso coração, ela trouxe o Espírito, ela nos regenerou. O apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 a 23, que fala que nós somos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. A nossa regeneração foi por intermédio da palavra. Agora, sendo uma semente, isso implica numa coisa, que ela precisa crescer e frutificar. Ó Senhor Jesus. As irmãs, 2. É aquilo que eu falei, né? A multiplicação dos discípulos depende do crescimento da palavra. Fomos regenerados, né? Nós somos santificados, João 17:17, e somos transformados. Tudo isso é uma obra que a palavra faz em nós. Novos discípulos eram acrescentados ao Senhor para tornarem-se partes de Cristo, membros de Cristo. Ó Senhor Jesus. Puxa, irmãos, eu já falei 35 minutos. Eu vou avançar um pouco aqui. Como Deus, eu estou no G. Como Deus busca um vaso coletivo resplandecente, um vaso de testemunho, seus filhos devem ser levados a terem consciência do corpo e aprenderem a viver a vida do corpo. Caso contrário, eles serão inúteis em sua mão e jamais poderão cumprir o seu objetivo. Puxa, já pensou ser inútil na mão de Deus? Mas Senhor, eu sei tanta coisa, eu li tanto estudo vida. Mas irmãos, eu vou ler de novo. Seus filhos devem ser levados a terem consciência do corpo de Cristo e aprenderem a viver a vida do corpo. Caso contrário, eles serão inúteis em sua mão, jamais poderão cumprir o seu objetivo. Aqui, Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Aqui temos duas palavras-chave: transformação e renovação. A transformação implica o acréscimo do elemento de Deus em nós. Certo? O elemento de Deus é infundido em nós para sermos transformados. Mas a renovação indica o quê? Indica substituição. Para algo ser renovado, alguma coisa velha tem que sair. É ou não é? O irmão estava muito feliz uma vez, foi falar para o Benson Phillips: irmão, essa semana eu ganhei isso, ganhei aquilo. O irmão falou: o que você perdeu? Nós ganhamos muito, mas ficamos ainda inteiros. Precisamos também perder. Aí isso indica que estamos sendo renovados. Por quê? Porque o nosso homem exterior, ele tem que ser consumido. Nosso homem exterior tem que ser consumido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos avançar aqui. Algarismo Romano 2. Podem, por favor, ler? Amém. Isaías 42, versículo 4, diz que Cristo virá novamente quando ele terminar de estabelecer a justiça de Deus na terra, que significa estabelecer a salvação de Deus como resultado do juízo de Deus sobre Cristo. Eu vou ler
a nota de rodapé de Isaías 42, a nota 3. Estabelecer a justiça na terra significa estabelecer a salvação de Deus como resultado do julgamento de Deus sobre Cristo. Deus justifica e concede vida aos crentes com base na redenção de Cristo. Cristo voltará quando ele concluir o estabelecimento da justiça de Deus, da salvação de Deus nesta terra. Então, a continuação de Cristo é profetizada, certo? Mas essa continuação, ele vai até que estabeleça a justiça de Deus na terra. Quando é que estabelece a justiça de Deus na terra? Quando ele vier estabelecer o seu reino. Amém? Isaías 53, 10 profetiza sobre a continuação de Cristo em sua ressurreição. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Eu vou ler a nota, irmãos. Hoje, Cristo está estendendo seus dias vivendo em seus crentes. Gálatas 2:20. Seus crentes, como seu corpo, são sua extensão. O prazer de Deus é ver muitos filhos nascidos dele para se tornarem membros de Cristo, que constituem a igreja como o corpo de Cristo, a expressão corporativa de Cristo. Isso depende totalmente da morte e ressurreição de Cristo. Oh. Senhor Jesus, eu vou ler o número 1. A posteridade aqui, um descendente coletivo, é a igreja como o corpo de Cristo, que compreende todos os crentes produzidos como os muitos grãos pela morte de Cristo como único grão e pela sua ressurreição reprodutiva. Cristo, como servo de Jeová, é o ressurreto que dá vida, o Espírito que dá vida, para produzir uma descendência para a edificação do seu corpo, para a sua continuação, para o prazer de Jeová e para a satisfação de Cristo. Essas anotações aqui do esboço já praticamente nos mandam, nos dão essa mensagem, que o prolongamento de Cristo, prolongamento de Cristo não, a continuação do livro de Atos se dá por meio do quê? De um viver coletivo dos homens Deus aperfeiçoados como a realidade do corpo de Cristo. Agora, essa continuação do livro de Atos é profetizado também na Bíblia. Nós vimos aqui. O C fala assim, Isaías 53, 11, diz que Cristo verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O fruto do penoso trabalho da alma de Cristo implica todos os itens produzidos na ressurreição de Cristo e por meio dela como sua continuação. Oh, Senhor Jesus. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos ler do 1 ao 7. As irmãs leem o 1, os irmãos o 2. E assim por diante, até o 7. Prestem atenção que esses são os itens produzidos na ressurreição de Cristo. Então, ele tornou-se o Espírito que dá vida, para a sua propagação pelo infundir da vida. 2.
Aleluia. Aleluia. Primogênito dentre os mortos para a germinação da nova criação de Deus. O 3, as irmãs. Eu vou ler Romanos 8, 29. Porque os que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nesse caso, ele é um modelo para conformar muitos filhos à sua imagem. É maravilhoso, né? 5. 4. Aleluia. Por favor, irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 de Pedro 1, 3. Vamos ler comigo esse versículo? Esse versículo é chave aqui nesse... Ele regenerou todos os seus crentes, né? Para que nos tornássemos a herança preciosa de Deus e a família de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Nos regenerou. Ó Senhor Jesus. 5. Aleluia. 1 Coríntios 10, 17. Há somente um pão. E nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. Cristo tornou-se os muitos grãos que são o seu aumento. Eu queria chegar nesse versículo. Um trigo gera o quê? Trigo. Certo? Deus gera Deus. Cristo gera. Será que é muita ousadia dizer que somos Cristos? Não. Somos Cristo Júnior. Ué, irmãos, ó, Cristo tornou-se os muitos grãos, que são o seu aumento. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. O corpo é Cristo. Não seria lógico os irmãos olharem para mim e falar assim, esse aqui é o Joel, esse aqui não é o Joel. Não dá, né, Vicente? Ó Senhor Jesus. O 6. Aleluia. 7, todos juntos. Como a vida dos crentes, o Cristo ressurreto é todos os membros e está em todos os membros do novo homem. Esses 7 aspectos mostrados, né, no resultado da ressurreição de Cristo, realmente nos dão bastante encorajamento e alento, né? Se você ler um de cada um deles, ó, eu sou uma herança preciosa para Deus. Amém? Cristo é um grão de trigo, mas eu também sou um grão de trigo como Ele. Ele me produziu em sua ressurreição. Amém? Eu sou o descendente coletivo de Cristo.
Senhor Jesus, Cristo está em mim. Ele está em todos os membros do novo homem. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. O D. Miqueias 5:2 profetiza acerca da encarnação de Cristo em Belém, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas tu, Belém Efrata, que és pequena para se achar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de ser reinante em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde as eternidades, desde a eternidade. A saída de Cristo, sua manifestação é algo contínuo. No momento da sua encarnação, ele começou a sair. Após a sua encarnação, ele continuou a sair por meio do seu viver humano. Sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, seu derramamento do Espírito consumado, que é a realidade do próprio Cristo, e a sua propagação por meio da pregação do Evangelho a toda a terra habitada. Todos esses são passos grandiosos na saída de Cristo. Agora, outra. Sua saída não cessou. A saída de Cristo não cessou, mas continua hoje. A saída de Cristo, sua manifestação, será consumada quando ele voltar com os vencedores valentes, para derrotar o anticristo e lançá-lo no lago de fogo. Quando Satanás é lançado no abismo e quando Cristo estabelece o seu trono para reinar como rei, naquele momento sua manifestação será completa. Aleluia! Nós não lemos lá em Apocalipse 19 que a noiva já se preparou e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, branco e puro? Certo? Essa noiva é aquela que se tornou a guerreira que vai descer na parousia com o Senhor e vai, pisar o lagar do furor da ira de Deus. Irmãos, Joel 3:11 fala assim: apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Quem são os valentes que Joel está profetizando? O livro de Joel é interessante porque desde o primeiro capítulo ele fala das nações assolando Israel. Depois ele fala da restauração de Israel. Fala que ele vai, no capítulo 2, fala que ele vai enviar o seu espírito para toda a carne. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão sonhos. Esse espírito que ele manda será antes da grande tribulação. Esse espírito é mandado para que muitos israelitas sejam salvos. Aí, apressai-vos e vinde todos os povos ao redor, e congregai-vos para ali. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Então, os valentes descem, os vencedores descem com Cristo. O que eles vão fazer? Aquelas nações que no livro de Daniel é mostrada naquelas 4 partes da estátua, Joel ele fala diferente. Ele fala do gafanhoto cortador, do migrador, do devorador e destruidor. Os 4 gafanhotos, certo? Se não estou enganado, é essa ordem. E esses gafanhotos são aqueles reis de todos os reinos do mundo que assolaram o Israel. Desde a época do império do Nabucodonosor, de Babilônia, até o império medo-persa, greco-macedônio e o império romano. Todos esses massacram Israel. Mas um dia, a Bíblia fala em Daniel capítulo 2, que uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos, porque Deus foi quem cortou essa pedra. Ela vai ser atirada no pé da estátua, e a estátua toda vai se desmoronar e vai ser esmiuçada.
certo? Só que essa pedra não é um Cristo individual. Essa pedra é um Cristo coletivo. É o Cristo com todos os seus valentes. Aleluia! Senhor Jesus. Aleluia. A pedra cortada, sem auxílio de mãos, é o Cristo coletivo. Apocalipse 19 fala assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais diante dela, com os quais enganou o que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aqui, isso acontece antes do milênio. Foi na descida dele para o Armagedon, certo? Agora, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, e fechou e selou o abismo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Os irmãos sabem, né? Ele vai ser solto por pouco tempo para enganar as nações, para que mais uma vez se rebelem contra Deus. E Mateus 25, 31 fala assim: mas quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, sempre que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Os irmãos, atentem que o trono da glória não é para os salvos. O trono da glória é para as nações, aqueles que são reunidos na sua presença, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, tá bom? Louvado seja o Senhor. Essas profecias do Antigo Testamento culminam na maior profecia na Bíblia acerca da continuação de Cristo. Mateus 16, 18, o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja. Até hoje essa profecia permanece sem ser cumprida. A profecia sobre a edificação da igreja iniciada pelo Senhor em Mateus 16 é continuada pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, de 13 a 16. Uma profecia específica acerca da edificação da igreja que permanece até hoje sem ser cumprida. Mas, irmãos, nós somos aqueles que creem na palavra de Deus. Ou não cremos na palavra de Deus? Cremos, né? Nós cremos que um dia, né, o Senhor virá e os seus valentes vão descer com ele. Amém? Aleluia. Aleluia. É bom fazer parte desse valente, né? Amém. Se alguém chama você de cara de pau, você fica bravo, mas se chamar cara de pedra, pode ficar contente, né? Porque nós vamos ser uma pedra que vai esmiuçar essa estátua, todo o governo humano. Senhor Jesus. Irmãos, esse esboço tem 13 páginas. Fica tranquilo que eu não vou falar tudo não. Essa profecia também pode ser vista como a preparação da noiva de Cristo, que ainda não foi cumprida. O cumprimento da profecia do Senhor acerca da edificação da igreja e da preparação da sua noiva o trará de volta. Agora é a hora do Senhor cumprir a sua profecia. Agora é a hora. Aleluia.
Amém? Aleluia. Agora é hora, irmãos. Nós temos que estar muito alegres, contentes e aguardando esse dia, né? Mas esse dia não nos pode pegar desprevenido. Temos que ser aqueles que não apenas amam o Senhor, mas amam a sua vinda. Amém? O algarismo romano 3, os irmãos podem ler para mim? Senhor Jesus. Irmãos, são muitos versículos, o que eu tudo anotei para falar não vai dar. Mas uma coisa, nós precisamos estar claros, né? O apóstolo Paulo, como modelo a todos os crentes, os membros do corpo de Cristo, vivia Cristo para o seu engrandecimento como a sua continuação. Eu quero fazer o seguinte, irmãos. Eu quero fazer o seguinte. Vamos ler. Cada ponto desse vai até a letra M. Vamos ler cada ponto desse com tal espírito. Não Paulo, o A. Eu sou um discípulo de Cristo. Vamos falar assim? Vamos falar na primeira pessoa, tá bom? Eu sou um discípulo de Cristo, vendo Cristo, ouvindo Cristo e aprendendo Cristo, como a realidade está em Jesus. Sabe, irmãos, tem um assunto falado em Levítico, que uma vez quando você faz uma promessa, um voto, se você cortar aquele voto, é requerido de você pelo menos 20%. É isso, né? Então, quando nós oramos dessa forma, fazendo um voto ao Senhor, irmão, pode ficar tranquilo, que durante essa semana à noite eu fiquei lembrando disso. Porque eu já tinha feito isso em casa, fiz isso lá em Nova Iguaçu, e é impressionante, irmãos, como nós somos cobrados, certo? Vamos ler então comigo de novo. Eu sou um discípulo de Cristo, vendo Cristo, ouvindo Cristo e aprendendo Cristo, como a realidade está em Jesus. Paulo era um vaso, mas eu também sou um vaso. Vamos lá? Eu sou um vaso escolhido de Deus para contê-lo, ser enchido com ele e transbordá-lo para a sua plenitude. Aleluia! Irmãos, eu sou um vaso. Aleluia! Paulo era um homem de oração. Vamos falar pela fé, eu sou um homem de oração, ou eu preciso ser? Amém. Eu sou um homem de oração. Eu sou um homem de oração. Quando você for trabalhar e esquecer de orar e ler o matinal cedo, você vai lembrar desse versículo. Eu sou um homem de oração, mas eu nem orei hoje. Ó Senhor Jesus. Eu dependo. Eu dependo do corpo, fazendo tudo no corpo, pelo corpo e para o corpo. Aleluia! Aleluia! Eu pratico invocar o nome do Senhor. Vai. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aleluia! Senhor Jesus, eu vivo pelo Espírito todo inclusivo de Jesus, o Espírito de um homem com força abundante para sofrer,
para o seu ministério de pregação, um ministério de sofrimento, levado a cabo entre os seres humanos e para os seres humanos, na vida humana, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Viver pelo Espírito todo inclusivo. Tem nada melhor, irmãos. Eu vivo no Espírito mesclado, vamos? Eu vivo no Espírito mesclado. O Espírito divino mesclado com o seu Espírito humano, como um só Espírito. Aleluia! Eu estou cheio do Espírito de alegria, vamos? Eu estou cheio do Espírito de alegria, essencialmente para a minha existência, e do Espírito de poder, economicamente, para a minha função. Amém. Eu me exercito para ter uma... Vamos de novo. Eu me exercito para sempre ter uma consciência boa e pura. Aleluia. Eu vivo uma vida de regozijar-se sempre do Senhor, orar sem cessar e agradecê-lo em tudo. Aleluia. Eu sou aliado de Deus e auxiliado por Deus para falar o Evangelho com intrepidez, no nome de Jesus, para propagar o testemunho de Jesus até os confins da terra. Eu cuido dos santos na humanidade de Jesus e os nutro na divindade de Cristo, com todas as verdades da economia eterna de Deus, exibindo em seu viver a palavra do Senhor Jesus, que é melhor dar que receber. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A quarta, vamos ler isso aqui sem falar a nossa pessoa, né? Que nós não viajamos, né? A quarta viagem ministerial de Paulo mostra especificamente sua vida de viver Cristo, engrandecê-lo, fazer todas as coisas em Cristo e buscá-lo, a fim de ser achado em Cristo. Vamos ler o 1 as irmãs, o 2 os irmãos. Aleluia, irmãos, olha que impressionante. Capacitou a viver uma vida muito além da esfera da ansiedade. Tocou para as irmãs ler isso aqui, mas a gente também tem muita ansiedade, né? Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos que viver uma esfera além da ansiedade. Descansar no Senhor. Os irmãos, o 1, o 2. O homem Deus maravilhoso, excelente e misterioso, que viveu nos evangelhos, continuando a viver em Atos por meio dos seus muitos membros. Ele foi uma testemunha viva do Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e exaltado por Deus. Aleluia! Senhor Jesus. Não só ele, irmãos, viveu e foi uma testemunha, mas nós precisamos realmente
a continuar a viver Atos. Nós somos os membros do corpo de Cristo. A continuação do livro de Atos é através dos seus membros. Amém? Vamos ler agora de Romanos 4. O resultado final da igreja será a nova Jerusalém na eternidade futura, como a expressão divina de Deus. Essa deve ser a realidade e meta de toda a nossa pregação do Evangelho hoje, ao seguirmos o modelo do apóstolo Paulo, proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus com toda intrepidez, sem impedimento algum. Aleluia! Aleluia! O resultado final será a nova Jerusalém. Vamos falar aquela frase, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus, que nos revela Deus, certo? Que tem uma economia, cujo centro é Cristo, que se tornou o Espírito, que é a essência do corpo, que se tornará a nova Jerusalém. Tudo na Bíblia, tudo, todo o nosso falar, a dispensação de Deus para nós, precisa resultar numa coisa, a nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor.